Alô pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do meu canal, eu, Pastor Cassiano Tony, estou aqui no Smartirizando para compartilhar com você assuntos, de neurociência, inteligência emocional, desenvolvimento humano, coaching integral sistêmico e a fé, nesses mais de 15 anos do meu ministério como pastor da igreja, Cristã Universal, que eu possa acrescentar aí na vida de alguns, e fazendo isso já serei muito grato a Deus por poder participar da vida de vocês. Mas antes de falar sobre o tema de hoje, que é o porquê coach Pastor Cassiano, eu gostaria que você desse um like nesse vídeo, ajudando a promover meu canal, que você compartilhasse com os seus amigos, que você deixasse seu comentário nesse vídeo e que também, se gostou, se inscreve. Há muitas pessoas que assistem esses vídeos que ainda não são inscritos. Por favor, se inscreve, me ajuda a levar a palavra de Deus, a levar esse treinamento, o coach do caminho estreito, o coach a qual o Senhor Jesus ordenou de que nós vá pelo caminho estreito, onde é difícil de passar e é apertado, e por isso poucas pessoas vão por ele. E eu tenho então no meu coração compartilhar com vocês assuntos que lhes ajudem a trilhar esse caminho. Então não deixe de compartilhar com seus amigos, de dar o like nesse vídeo, e é muito importante também que você assista o vídeo inteiro, para que através disso o YouTube então entenda que é relevante esse assunto, e aí possa divulgar para muitas outras pessoas, que a gente venha alcançar outras pessoas. Bem, gente, a pergunta do vídeo de hoje é: Pastor Cassiano, por que coach? E eu consigo explicar para você claramente. Hoje, assim como na época que eu me converti, o coach ele tá desmerecido no mercado, por muitas pessoas terem feito mau uso dessa ferramenta, terem sido maus profissionais nessa área de trabalho. Ele ficou desmerecido, ele ficou criticado, e muitas vezes até no descrédito pela parte das pessoas, tamanha quantidade de gente que foi lesado por causa de profissionais dessa área. Mas, assim como hoje é desmerecido o coach, na minha época era desmerecido o pastor. Na minha época de conversão, todo pastor era ladrão, todo pastor era pilantra, todo pastor enganava o povo. E hoje nós, graças a Deus, temos uma reputação muito boa. O povo entendeu que no meio de padres, há padres insensatos, há padres desonestos, e no meio dos pastores da mesma maneira, assim como no meio dos coaches, assim como no meio dos advogados, médicos e todas as profissões, não interessa o nível, a classe social, tudo vai ter o bom profissional e o mau profissional. Então eu quero responder o porquê para mim. Porque eu fui atrás dessa formação? Por causa da sequência de formações interrompidas, na minha vida. Por exemplo, 1 ano e meio de faculdade de informática na URI, não me formei. Depois então ingressei na faculdade de administração, a qual fui até o 8º semestre, faltando apenas 2 semestres para me formar novamente. Eu parei, tranquei a minha matrícula, e todas as vezes a qual eu desisti, inclusive em uma época do colégio agrícola, a qual eu sou formado técnico em agropecuária, eu desisti dos estudos e a minha mãe na época precisou me pagar para mim voltar às aulas, e eu então voltei e acabei me formando por um incentivo, não tenho vergonha de dizer isso aqui porque é o que eu quero revelar para vocês. Tudo isso eram as minhas crenças, tudo isso era a minha falta de merecimento próprio. Eu não acreditava, eram crenças de merecimento, eram crenças de capacidade, eu achava que eu não podia, e crenças de identidade, eu não sabia bem certo quem eu era na época, estava passando por uma crise existencial, e isso dificultava com que eu me encontrasse no mundo dos estudos. Depois de tempo passado, eu me encontrei com a fé, me encontrei com a teologia, a qual eu fiz o ITQ da Igreja do Evangelho Quadrangular,
e depois então a teologia da vida, né, ministerial como pastor. Em 15 anos hoje de ministério eu então aprendi muitas coisas que eu tenho compartilhado com centenas de pessoas. Quando eu me encontrei com a Febracis, com o coach integral sistêmico, eu vi que eu já era coach há mais de 15 anos, que eu treinava pessoas nesse caminho estreito, né? E essas pessoas, elas eram bem-sucedidas na fé. Por isso, tive a oportunidade de ser pastor de muitas pessoas e hoje também liderando uma igreja abençoada, graças a Deus. Mas o que eu sentia era uma impotência quando em casos extremos, em 3 anos que eu fiz cultos no presídio, todo sábado quando eu saía do presídio eu dizia para eles, fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na bênção. Mas voltando com o meu carro deste lugar, eu ficava pensando como eles vão poder ficar bem com tanta gente lá dentro fumando crack, fumando maconha, jogando jogos de azar, jogando por dinheiro, brigando por causa disso, bebendo, né? Como eles vão ficar bem ali naquele meio? E eu sentia uma impotência, muitas vezes voltei chorando da cidade de Sarandi, perto aqui da cidade onde eu moro, Constantina, e voltava chorando por causa da situação de calamidade que essas pessoas ficavam. E depois disso, em outras oportunidades, quando orando por pessoas com depressão, quando enfrentando situações como divórcio, como um filho na droga, sempre que orando por essas famílias, lógico, crendo muito em Deus, Deus fazendo milagre, quando eu saía dessas casas, as pessoas elas precisavam ficar sozinhas e isso me incomodava, porque lá sozinhas elas não tinham a força de que elas tinham comigo, junto como pastor, apacentando elas em cada situação. Então hoje eu entendi através do coach que existem ferramentas que podem apoiar a pessoa na fé, ferramentas durante o dia, a qual você aplicando elas, no caso exercícios rotineiros, você pode mudar a sua crença de capacidade, você pode mudar a sua crença de merecimento e você pode mudar a sua crença de identidade. Então, através dessas mudanças, você se torna uma pessoa mais forte, você se torna um homem mais realizado, uma mulher muito mais firme, muito mais convicta, um jovem muito mais realizado, e isso te dá forças para continuar caminhando, para prosseguir a sua jornada, sabendo que tudo está sob o comando de Deus e tudo está sob o domínio de Deus. Mas no caso hoje, a pandemia, tudo está sob o comando de Deus, mas Deus não está querendo, e essa é a pergunta a qual nós temos refletido, por que Deus não está querendo nos livrar desse mal? Ele está querendo conversar conosco a respeito de algumas coisas que nós temos desrespeitado. Mas o que nós vamos fazer até que Ele deseje nos abençoar? Nós vamos permanecer firmes e caminhar retos no caminho da palavra e ser fortalecidos por uma motivação que precisa nascer de dentro do nosso espírito. E essa motivação, ela pode ser sim trazida através de literaturas como a palavra de Deus, de livros, e também pode ser trazida através de exercícios rotineiros que eu ensino aqui no meu canal. Então foi isso que me trouxe essa decisão e principalmente, né, a minha paixão pela inteligência emocional, que há 6 anos eu comecei a estudar e fiquei apaixonado. Hoje eu penso, inclusive, né, em formações de grau maior, como um mestrado, um doutorado nessa área de inteligência emocional e de neurociência. Então vou continuar os meus estudos nessa área, são apenas 6 anos, eu preciso ainda de muitos outros anos para ter uma boa formação, e isso, como eu tenho falado para vocês, não é a respeito de mim e nem sobre você, mas é uma storytelling que eu tenho contado aqui, que é a respeito do Senhor Jesus e de tudo que Ele fez na minha vida. Então,
quem eu era e hoje quem eu desejo me tornar é tudo produto de uma salvação que resplandeceu para minha vida lá da cruz do Calvário, que eu não quero perder por nada. Então, eu achei ferramentas que podem ajudar não só a minha vida, mas a sua vida através do coaching integral sistêmico, e eu adaptei então na minha vida de estudos, né? Coloquei ele, acrescentei a palavra certa na minha vida de estudos. Tenho certeza que vai trazer muito acréscimo não só para mim, como para você. O problema hoje é que tudo é feito religião. E então hoje tem a teologia do coach, e isso tem escandalizado um pouco, porque quando essas pessoas elas buscam a Deus, né, dessa forma, elas acabam sendo equivocadas, né, por física quântica e tantas outras coisas que não têm comprovação bíblica. Eu quero afirmar aqui que por mais que eu utilize o coach na vida profissional, na vida espiritual, vale a teologia tradicional e principalmente a palavra de Deus. Então quero que todos vocês fiquem tranquilos, vocês que já são simpatizantes deste canal, que vai ter muita proteção aí do Espírito Santo, e essa é a garantia de nós termos sucesso. Então eu te convido para essa jornada, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, e se você gostou, se inscreve aí. Mas não deixa de assistir esses 11 minutos aí, para que eu possa alcançar o objetivo desejado, que é ter esse conteúdo por relevante no YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.